Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira aula do curso Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. Se você está chegando agora e perdeu as primeiras duas aulas, eu sugiro que você volte aos vídeos anteriores e pegue do início. Todos os vídeos vão estar disponíveis numa playlist já em sequência aqui no canal, chamada Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. Ao todo, nós teremos 6 aulas postadas entre os dias 7 e 23 de julho. Hoje a gente vai começar a entrar de fato nos textos da Clarice, a analisar as crônicas dela e vamos começar também com os nossos primeiros exercícios de escrita. Então eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Vamos lá? O tema da aula de hoje são as crônicas líricas e metalinguísticas. E para a gente estudar esses tipos de crônicas, nós vamos partir da análise de 2 textos da Clarice, sendo uma crônica lírica e uma metalinguística. Mas antes da gente entrar, de fato, na análise desses textos e em um pouquinho de teoria literária, nós vamos ver um breve compilado de um vídeo da TV Cultura sobre a vida e a obra da Clarice Lispector. O link para assistir ao vídeo completo vai estar aqui na descrição e eu recomendo fortemente que vocês assistam. As referências para a aula de hoje foram tiradas principalmente do Portal da Crônica Brasileira e do livro Todas as Crônicas, organizado pelo Pedro Vasques, que é o nosso principal material de referência bibliográfica. Quem era essa mulher que veio de tão longe para as terras brasileiras e aqui ajudou a enriquecer a nossa literatura? O que ela trazia na alma, desde a infância e juventude até a vida adulta, que transportou para as páginas de seus livros? Uma certa tristeza? A noção de que sonho e realidade raramente andam juntos? Nascida na Ucrânia, ela veio para o Brasil ainda menina. Passou a infância e a adolescência entre Maceió, Recife e Rio de Janeiro. E foi na época da juventude, no Rio, que começou a arriscar os primeiros escritos. Romances, contos, crônicas e livros infantis. Clarice passou por vários gêneros e em todos deixou uma marca inconfundível. Perto do Coração Selvagem, seu livro de estreia, lançado em 1943, conta a história de Joana, moça simples que vai parar no centro de um turbilhão de amores e traições. A Hora da Estrela, seu romance mais conhecido, narra a trajetória da jovem datilógrafa alagoana Macabea, que vai parar no Rio de Janeiro, sonha em virar estrela de cinema e ouve de uma cartomante que iria se casar com um homem rico. Destaca-se ainda entre suas obras Água Viva, Um Sopro de Vida e Laços de Família. No Rio de Janeiro, entre as décadas de 40 e 70, Clarice conviveu com jornalistas e grandes autores, como Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e muitos outros. Em suas crônicas, onde retratava o cotidiano com sensibilidade única, Clarice deixou uma passagem marcante pelo jornalismo brasileiro. Daqui a pouco, em Visita à TV Cultura, o biógrafo de Clarice, Benjamin Moser, fala de suas impressões sobre a vida e a obra da escritora. Benjamin acredita que Clarice esteve muito à frente de seu tempo. Ela abriu caminho para as mulheres e revolucionou a literatura. Tem a literatura brasileira antes de Clarice Lispector e tem depois. Ela revolucionou a língua portuguesa no Brasil. Já bastante doente, em 1977, pouco antes de sua morte, Clarice um dia pega um táxi para ir ao hospital. Então se dirige ao motorista e diz: "Me leve para o hospital, mas faça de conta que estamos indo para um passeio." Assim era Clarice Lispector. Ela achava que era preciso sonhar, mesmo nas horas mais difíceis. Agora que a gente conhece um pouco mais da vida e da obra da Clarice Lispector, nós vamos entrar de fato na crônica metalinguística. E para isso nós precisamos começar nos perguntando o que é metalinguagem. A metalinguagem nada mais é do que uma linguagem que fala sobre a própria linguagem. Então, nós podemos aplicar esse conceito, por exemplo, a um filme que fala da produção de um filme, a uma música que brinca com a composição da própria música e, é claro, a escrita que fala sobre o ato de escrever. Na crônica que a gente vai ler agora, da Clarice, ela faz uma reflexão sobre o uso que ela faz da linguagem nas crônicas, sobre o próprio ser cronista e também sobre como essa linguagem dela foi se alterando a partir do veículo de mídia no qual os textos estavam sendo publicados, que era o Jornal do Brasil. No entanto, a gente precisa se lembrar de que no começo ela não se sentia à vontade naquele ofício, porque ela estava escrevendo para ganhar dinheiro. E dessa forma ela dizia que ela se sentia um pouco
como se estivesse vendendo a própria alma. Além disso, aquela era a primeira vez que ela estava assinando com o próprio nome. Antes disso, ela já havia escrito para jornais em colunas femininas, mas ela havia assinado com pseudônimos como Teresa Quadros e Ellen Palmer. Um pseudônimo é um nome que o autor escolhe quando ele não quer expor o próprio nome numa produção. Mas apesar disso, o crítico Humberto Werneck diz que nenhum cronista se expôs tão abertamente como fez Clarice Lispector, capaz de escancarar do começo ao fim suas dificuldades na prática do ofício a que a ganhação da vida a condenara. Ser cronista, Jornal do Brasil, 1968. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica, mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego a entender. Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Quando combinei com o jornal escrever aqui aos sábados, logo em seguida morri de medo. Um amigo, que tem voz forte, convincente e carinhosa, praticamente intimou-me a não ter medo. Disse: escreva qualquer coisa que lhe passe pela cabeça, mesmo tolice, porque coisas sérias você já escreveu, e todos os seus leitores hão de entender que sua crônica semanal é um modo honesto de ganhar dinheiro. No entanto, por uma questão de honestidade para com o jornal, que é bom, eu não quis escrever tolices. As que escrevi, imagino quantas, foi sem perceber. E também sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco daqui em breve de publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei. Basta eu saber que estou escrevendo para jornal, isso é, para algo aberto facilmente por todo o mundo e não para um livro que só é aberto por quem realmente quer, para que sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que então viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. E acho mesmo que vou ter uma conversa com Rubem Braga, porque sozinha não consegui entender. Para a gente entrar agora na crônica lírica, vamos começar também nos perguntando o que é o lírico. Segundo Hegel, o lírico é a maneira como a alma, com seus juízos, alegrias e admirações, dores e sensações, toma consciência de si mesma. O que interessa, antes de tudo, é a expressão da subjetividade, das disposições da alma e dos sentimentos, e não a de um objeto exterior. Na crônica que nós vamos ler agora, nós vamos ver como a cronista percorre um determinado espaço e como o mundo exterior serve de pretexto para ela trazer à tona o seu mundo interior. E vamos nos lembrar também de algo que nós discutimos na primeira aula, que é a aproximação do olhar do poeta e do olhar do cronista. Tanto um quanto o outro trazem profundas reflexões a partir de pequenos fragmentos do cotidiano. Além disso, nós precisamos nos lembrar de que lírico vem do latim lyricus, que significa cantar ao som da lira. A música e a poesia nasceram juntas e, por isso, ambas têm uma boa noção de ritmo. E para isso, na crônica que nós vamos ler agora, nós vamos observar também que Clarice se utiliza de diversas figuras de linguagem, como repetições, tanto de palavras quanto de frases, rimas, paronomásias, que significam a aproximação de palavras parecidas, aliterações e assonâncias, que são repetições de consoantes e de vogais. E vamos ver também um aparente paradoxo, que é a contraposição de ideias que parecem incoerentes. E isso traz muito da subjetividade da autora, pois a crônica trata do fim do inverno e do começo da primavera, o que diz muito da própria Clarice Lispector. Por isso, tanto pelo conceito de lírico quanto pelo uso de figuras de linguagem, a gente diz que existe aqui uma prosa poética, ou seja, uma crônica, que é um gênero de prosa, escrita com recursos da poesia.
Por fim, a título de curiosidade, é interessante saber que a Clarice se casou com um cônsul e, por isso, ela morou em diversos lugares, como a Itália, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Suíça, onde se passa a crônica que nós vamos ler agora. Suíte da Primavera Suíça, Jornal do Brasil, 1968. Inverno de Berna em túmulo a se abrir, e eis o campo, eis mil ervas, folhas novas, folhas como vos separar do vento. Um espirro e depois outro, espirros da primavera, resfriada e atenta atrás da vidraça. Fios de aranha nos dedos, o poço revelado no jardim, mas que perfume de aço novo vem das miúdas flores amarelas e amarelinhas. Folhas, folhas, como vos separar da brisa? Onde me esconder nessa aberta claridade? Perdi meus cantos de meditação, mas se ponho o vestido branco e saio, na luz ficarei perdida, e de novo perdida, e no salto lento para o outro plano de novo perdida, e como encontrar nessa minha ausência a primavera? Rosa, passa a ferro meu vestido mais negro, nesses planos da calma sucessiva, e mais no outro, e mais no outro, serei o único eu possível, apenas móvel num século, e no outro século, e no outro século dessa limpidez silenciosa, ó inóspita primavera. Ou talvez corra por essa nova época, atravessando esse novo mundo sem caminhos, com mil espirros brilhantes e mil ervas. Pararei ofegante só onde me bater o coração, único marco no teu vazio, primavera. Eu de preto e tu de ouro, eu com uma flor no cabelo, tu com mil flores nos cabelos, e assim nos reconheceremos. Ainda para nos reconhecermos, segurarei um livro na mão, e na outra tanta hesitação. Sou alta e resfriada, me reconhecerás pelo lenço e pelos espirros, e no meio deste odioso céu vazio que respiro, te reconhecerei pelo teu cego vento e pela minha orgulhosa floração de espirros. A insônia levita a cidade mal iluminada, não há porta fechada nem janela sem luz. Que esperam? Esperam. Os cinemas já quentes estão vazios, em torno das lâmpadas das ruas a germinação. A última neve há tanto tempo se derreteu, a margem do rio, a invasão dos casais sentados junto a mesas, algumas crianças sonolentas no colo, outras adormecidas na dureza da calçada. As conversas são cansadas. O pior é essa leveza desperta, as lanternas das ruas de Berna zumbindo de pernilongos. Ah, como, mas como andamos. Poeira nas sandálias, nenhum destino. Não está ficando bom. Ah, eis enfim a catedral, o abrigo, a escuridão. Mas a catedral está quente e aberta, cheia de mosquitos. Finalizado o nosso conteúdo de hoje, vamos agora à proposta do nosso primeiro exercício de escrita. Se você tiver interesse, você poderá postar no nosso grupo do Facebook, em PDF, uma crônica lírica e ou uma crônica metalinguística, usando as hashtags crônica lírica e crônica metalinguística, no singular, sem acentos. Os textos deverão ter no máximo 1.200 palavras, que é mais ou menos o padrão limite dos jornais do país. E se você quiser uma leitura crítica profissional realizada por mim, basta me marcar no post. Mas lembre-se de que eu irei ler apenas um texto por autor, dada a quantidade de pessoas que se inscreveram no curso, mas que você poderá postar quantos textos quiser e solicitar leituras dos seus colegas. Os autores que solicitarem a minha leitura crítica deverão postar suas crônicas até às 18 horas do dia 16 de julho, quinta-feira, quando será postada a aula 4 com um novo conteúdo de crônicas políticas e filosóficas. E se você tiver alguma dúvida, basta postá-la com a hashtag dúvidas no plural, sem acento. E caso você se esqueça de alguma dessas diretrizes, basta acessar o mural de avisos que elas estarão copiadas lá para consulta. Essa foi a nossa terceira aula do curso Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector e eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Facebook, basta acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ler os termos de uso, clicar no botão concordar e enviar a sua solicitação, que nós vamos adorar te receber por lá. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu interesse. Até a próxima!